Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para trazer as últimas informações dos bastidores do CT Parque Gigante, principalmente em relação às preocupações do departamento médico, porque tem jogador titular do técnico Mano Menezes que vai perder uma sequência de 8 importantíssimas partidas entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Como o Mano vai achar um substituto para o jogo contra o CSA? Afinal, qual equipe entrará em campo? A gente vai falar sobre mercado de transferências. Maurício, Alemão, Bruno Mendes, Matias Rojas, Cuejar e todos os nomes que vêm circulando nos bastidores do Inter e o que eu apurei por último e de mais importante no noticiário colorado. Então antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força, o teu like e a tua inscrição são muito importantes aqui no canal. Pode jogar esse link aqui desse vídeo em grupos de WhatsApp, grupos de colorados, da família, dos amigos, para toda a coloradagem chegar aqui no canal Lucas Dias Repórter e ter acesso às melhores informações do Colorado, tá certo, pessoal? E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Amanhã tem final do Gauchão, eu já disse pra vocês, tô apostando em vitória do Grêmio no tempo regulamentar e tu pode também dar uma brincada nessa final e outras, porque tem Campeonato Paulista no domingo, tem Cariocão nesse sábado, Mineiro, tem muitos jogos pra tu brincar lá em KTO.com e tu aproveita o código DIAS pra ganhar 20% de free bet, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar sobre time do Internacional e preocupações em relação ao departamento médico. Porque hoje pela manhã eu estava no CT Parque Gigante e a gente recebeu a principal notícia do dia do Internacional, que é a lesão do Fabrício Bustos. Que é verdade, não começou com uma grande temporada como fez em 2022, mas o Inter perde seu lateral direito titular por 8 jogos. Lesão na posterior da coxa direita, ele saiu carregado lá em Medellín, na Colômbia, quando terminou o jogo, foi logo na reta final do empate 1-1 na estreia colorada na Libertadores, e o Bustos perde 8 partidas. Quais são elas, tá? Ele perde a estreia na próxima terça contra o CSA no Beira-Rio, na Copa do Brasil, terceira fase, estreia do Inter lá em Fortaleza, no Castelão, contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, perde Metropolitanos pela Libertadores em casa, Flamengo pelo Brasileirão em casa, o jogo de volta contra o CSA, jogo contra o Goiás em casa pelo Brasileirão e jogo contra o Nacional em casa pela Libertadores, e o último jogo que ele perde, e pelo menos pelo prazo que o Inter estipulou de um mês, contra o São Paulo pelo Brasileirão, fora lá no dia 3 de maio, no dia 7, perdão, de maio. Tendência é que ele retorne contra o Atlético Paranaense, tá? Eu tô aqui com a tabela do Inter dos próximos jogos aqui aberta. Ele deve voltar depois de 8 partidas, um mês fora, no próximo dia 10 de maio, 7 horas da noite, Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Uma perda grande que o técnico Mano Menezes tem, mas que ele já definiu o substituto, ao que tudo indica, do Fabrício Bustos. E será Igor Gomes. Sim, pelo menos contra o CSA, o Igor Gomes deve ser o titular. Porque o Mário Fernandes seguiu hoje trabalhando de forma separada no departamento médico, se recuperando da lesão na posterior da coxa direita. Pode ser que ele não volte a tempo do jogo contra o CSA. Depois, aí já é outra história. Como eu disse, são muitos jogos, 8 jogos sem Fabrício Bustos. O Igor Gomes, que também retornou do departamento médico. Ele teve problema em um treinamento, já está liberado pelo DM. A boa notícia é que o René já está 100% liberado, já treinou ontem com bola, hoje também, e volta contra o CSA, a lateral esquerda do Inter. Hoje no treinamento a gente noticiou na Rádio Bandeirantes que Johnny e Mercado saíram mais cedo. Nenhum problema, tá? Aliás, o Mercado não saiu mais cedo, o Johnny saiu mais cedo. O Johnny foi para sobrecarga, ele acabou sentindo ali fisicamente, mas nada específico de coxa, perna, pé, enfim, nada muito específico, foi uma sobrecarga do treinamento, por isso o Johnny foi liberado mais cedo. O Mercado trabalhou de forma separada e também saiu mais cedo, mas esse não trabalhou bola com o restante do grupo, mas não preocupa. Ele até sentiu contra o Independiente Medellín, mas não preocupa para a sequência do Internacional. Então o time para terça tá com esses problemas que eu citei e os retornos. Deverá ter Kehler no gol, Igor Gomes na vaga do Bustos na lateral direita, Mercado e Vitão a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Na verdade, pelo posicionamento é Vitão e Mercado, né? Dupla de volantes, Johnny e Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson e Luiz Adriano no comando do ataque, tá certo? Bom, pessoal, eu quero falar agora de mercado de transferências, porque eu busquei algumas atualizações sobre os principais nomes que circulam
no noticiário do Internacional, tanto para a chegada quanto para a saída. Lembrando, hoje é dia 7. Então, assim, não vou considerar o dia de hoje porque já está terminando, né? O Inter não está fechando agora, nessa noite, alguma situação. Então vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 dias para fechar contratações ainda nessa janela, para chegadas agora. Só que o Inter não pensa só em chegadas agora, pensa também para o meio do ano, mas eu vou chegar lá. Sobre chegadas, tá? Gabriel Barros, a última atualização que eu tenho é que o Gabriel Barros está esperando o contrato, o Inter está enviando o contrato para ele assinar. Isso pode acontecer entre sábado e segunda-feira. Ele assina vínculo por 4 anos, o Inter está pagando 2,5 milhões de reais por 50% do atleta para o Ituano. Mas está tudo acertado, deve assinar até o início da próxima semana. Jean Dias deve ser anunciado depois da final de amanhã do Gauchão, atacante de 32 anos, já está acertado com o Internacional, entre Inter e Caxias, tudo certo, chega para reforçar o time do técnico Mano Menezes, Gabriel Barros e Jean Dias. Quero aqui agregar uma informação do meu parceiro e xará muito bem informado, Lucas Colar do Voz do Gigante, de que o Inter deve insistir por Matias Rojas, meia do Racing, que teve proposta do Botafogo, não se acertou com o mundo árabe também, e é um nome que eu trouxe aqui para vocês, que o Inter tinha um interesse há 2, 3 semanas atrás e acabou abrindo conversas com o staff do atleta, demonstrou interesse, mas não teve uma negociação tão avançada como clubes como Atlético Mineiro e Botafogo, que, como eu disse, efetuaram proposta pelo Matias Rojas e que foi recusada pelo staff do atleta. Até porque ele tem contrato até junho, já pode assinar um pré-contrato e sair de graça a partir do dia 1º de julho. Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe que o Inter deve voltar a uma carga em cima desse atleta e tentar uma chegada a partir de julho. O Inter está procurando jogadores para a posição do Alan Patrick, o Barros e o Jean Dias vêm principalmente para jogar pelos lados, e que o Inter gostaria de ter mais uma opção. A gente já sabe há muito tempo que o Inter quer ter mais uma opção para o Alan Patrick, um meia de ligação. Tentou o Martegani do São Lourenço, as propostas foram recusadas, e o Inter está tentando um atleta para essa posição, e o paraguaio de 27 anos do Racing é uma opção ainda para o Internacional. Para o meio do ano também, o que o Inter tenta? O Cuejar, que eu até trouxe ontem, a mídia do Rio de Janeiro está trazendo que o Flamengo deve tentar a contratação dele também para o meio do ano, e aí o Inter ganharia aí um dificultador. O Flamengo tem mais grana e tem também o carinho do Cuejar, que já jogou e foi multicampeão pelo Flamengo, mas ainda assim a gente tem que considerar que o Inter tem um acerto com o Cuejar, tem que daí se acertar com o Al Hilal, e o Inter segue conversando com esse jogador, assim como segue conversando com o Bruno Mendes, que não se acertou na sua renovação contratual com o Corinthians. A pedida salarial do Bruno Mendes é alta, pelo que os colegas lá de São Paulo estão trazendo, e por isso ele ainda não se acertou com o Corinthians, e o Inter tem essa situação de stand-by, porque o Bruno Mendes tem contrato até o final do ano, pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho, e eu já trouxe. Conversei hoje de novo com o staff do Bruno Mendes, e eu tenho e mantenho a mesma informação, de que o Inter segue conversando com o Bruno Mendes, e tem o contato, não é que conversa todo dia, mas tem esse contato de stand-by, porque gostaria de uma volta dele na próxima temporada. Sobre saídas, a proposta do Bragantino pelo Maurício vai tentar até o dia 20 a chegada dele. Eles querem a chegada agora e não só no meio do ano ou no final do ano, eles querem o Maurício agora. A proposta é de 7 milhões por 50% do Inter, 7 milhões de euros. O André Curi está negociando os 25 do Cruzeiro, tem uma dívida, o Cruzeiro está passando os 25% dele para o André Curi por 3 milhões. Então dá 7 do Inter mais 3 do André Curi, 10 milhões de euros por 80% do Maurício. A tendência é que avance nos próximos dias. E em relação ao alemão, o Inter não nega, mas também não confirma interesse do Cruz Azul do México. O que eu sei é que clubes de fora, sim, demonstraram interesse pelo Alexandre Alemão, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.